e assistiu 1 hora, 32 minutos e 58 segundos? Essa é a minha pergunta. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Puta, eu imagino, só pelos comentários que eu tinha visto, eu imagino, mas eu vou xeretar essa live aí, Júlio. Mas você falou, Olavo não morreu, hein? Olavo tá aí. Olavo não morreu, Hoje, o Adolfo Saxida, né? Que vai assumir o Ministério de Minas e Energia, é discípulo do Olavo. Olavete. Da ala ideológica. Ainda tem muita gente da ala ideológica no governo, né? Começar pela. Bom, se bem que a Damares agora saiu, né, para ser candidata, né? E quando você colocou a pauta. Pode falar, desculpa. Não, por favor. Não. Eu fui assistir o vídeo, realmente tive que pular algumas partes, porque realmente embrulhou, né? Ele começa num determinado momento a falar em grego, pô. Traz simbologia, né? E ele vai verso a verso, eu também não quis reproduzir aqui, mas ele vai verso a verso, mas com teorias absurdas, coisas de, sabe... Parecia livro do Dan Brown, não parecia? O livro do Dan Brown é mais movimentado, é mais corrido, né? Mas se você está falando em termos de signos e símbolos aí, exatamente. Eles vêm, eu não sei se ele é casado, né? Mas ele é aquele cara que deve ver chinês dentro do armário, embaixo da cama. Não é possível, cara. Mas você sabe de uma coisa? A psicologia tem estudado bastante essa questão, até por movimentos recentes, as teorias da conspiração aí. Tem que ser estudado. E eles estão indicando que, assim, como é que elas veem essas coisas? Porque é só conspiração no vídeo do rapaz lá, né? Como a realidade é incerta, né, complexa, ela é contraintuitiva, né? E as causas dependem de um labirinto de variáveis, ainda mais momento de crise, né? A coisa fica mais obscura ainda. Opa. E, de outro lado, a gente tem necessidade de controle, uma necessidade natural de controle, de buscar padrão, né, na realidade, de antecipar, de se antecipar ao problema, e aí, então, é um prato cheio para as teorias conspiratórias, né? E eu li um artigo que elas ganham força realmente nas crises, porque elas são uma forma de simplificação da realidade, né? Que ela oferece uma lógica mais palpável, mais intuitiva, né? E se elas batem ainda com a crença, né, com a minha crença, com a crença da pessoa, melhor ainda. Que aí dá a sensação de que a pessoa está entendendo o que está acontecendo à volta dela, né? Como se ela tivesse sacado. Ela dá a impressão que ela achou a tribo dela. Exatamente. Eu queria só pontuar algumas coisas da tua fala. O Tribunal Superior Eleitoral não precisava ter convidado os militares para essa comissão de transparência, de fiscalização, o nome lá que tenha. Porque já existe uma resolução do próprio TSE, quando ele diz que, na verdade, é um convite, né, que ele convida os partidos, ele convida a sociedade organizada, convida a OAB, convida a universidade, convida órgãos classistas, e, inclusive, ele convida também o Exército para essa fiscalização. Então, esse convite foi desnecessário. Muita gente acha que até abriu aí uma porteira para esse tipo de cortina de fumaça que você está se referindo, que a gente sabe que isso é uma cortina de fumaça, para esconder aí os flagelos que a população está passando, né? E a gente sabe também que o papel do militar está definido claramente na Constituição. Acho, se não me engano, no artigo 142 está lá. Em nenhum momento fala que tem que ter algum tipo de ingerência sobre o processo eleitoral. Isso é coisa de republiqueta, aí, de caricatura, né? Nós vimos agora, recentemente, a eleição na França. Alguém viu algum militar dando palpite na imprensa? Alguma alusão à participação de militares? Então, isso em democracias modernas, em democracias do mundo moderno, não existe esse tipo de ingerência. Isso é mais uma cortina de fumaça para esconder a situação que nós estamos.
E felizmente para nós é essa situação que vai tirar o Bolsonaro da cadeira, não tenha dúvida disso. Eu não sei se vocês estão acompanhando ou se eu peguei uma notícia assim meio aleatoriamente sobre as eleições na Austrália, que acho que agora semana que vem. O que está pegando lá? O, o, a economia, o fator econômico vai trocar o primeiro-ministro, que é conservador, com certeza por um trabalhista. E olha que quando a gente fala de economia em Austrália, o Marcelo sabe melhor que eu, eles mudaram o Banco Central lá deles, que eu não sei como é que se chama, mudou a taxa de juros pela primeira vez agora em 10 anos. Em 10 anos. Então, para nossa sorte, e para desespero de muitos, eu sei disso, não é essas cortinas de fumaças de gênero, essas cortinas de fumaça ideológica, de militar, poder moderador dos militares que inventaram que poder moderador só tem na Constituição do Império, né, que era inclusive o imperador que era o poder moderador. Então não existe essa figura de exército moderar nada, de interferir em eleição, nada. Tudo isso é invenção para tumultuar o cenário. Tá? Então vamos aguardar com certeza esse fator econômico, a Dona Maria, como a gente brinca, né? A Dona Maria que vai decidir a próxima eleição, queiram os militares ou não. Tá sem som. Ontem eu fiz um vídeo para convocar aqui para assistir no nosso programa do Conversa Mole e aproveitei para falar um pouco também sobre esse assunto dos militares, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica não é guarda pretoriana, tá certo? São órgãos de Estado, não é órgão de governo, tá certo? E militar, para mim e para grande parte das pessoas inteligentes desse país, militar é para ficar no quartel, não é para se envolver em política, tá certo? Porque a última vez que se envolveram em política, nós ficamos sem votar foi em 89. 89. Né? Foi a primeira vez que nós votamos, então nós ficamos 25 anos sem votar. Entendeu? Então, eu acho isso realmente uma nuvem de fumaça, tá certo? Igual aqueles tanques lá que passaram em frente ao Planalto, né? Para sair e tirar do foco principal. Você concorda com isso, Marcelo, ou você é a favor dos militares na política? Até porque eu acho que não é militar. Eu acho que é político de farda, né? Eles não são, esse pessoal que está lá lambendo a bota do Bolsonaro não é político, não é militar, é político fardado, né? Eu realmente, vocês cobriram bem o assunto aí, acho que não tenho muito a contribuir, eu acho que espero que as eleições terminem de forma democrática, afinal, né, nem a CIA, que é o golpe, né, a CIA... Mas eu só espero que o nosso Congresso, no próximo ano, corrija essa bagunça, né? Como vocês disseram, Força Armada não é poder da República. Não. Então, eu acho que é preciso limitar a participação de militares no processo eleitoral e na máquina governamental. Só para encerrar, eu vou botar aqui essa foto aqui. Olha a cara dos nossos amigos que estão sentados nessa mesa. Ô, Jean, você falou uma frase aí que eu não vou perder. Você falou uma frase do jargão militar, né? Um manda e o outro obedece. Então, em relação aos militares, a gente tem que fazer o seguinte: a Constituição manda e eles obedecem. É triste, é muito triste ver isso. É uma coisa que outro dia eu estava pensando, era até para comentar com você, você abordou bem. Né? Os estoques reguladores dessas horas são muito importantes. Eu me lembro, nós tínhamos estoque regulador de milho, nós tínhamos estoque regulador de arroz, de feijão, de café, sumiram. E aí nós estamos
nessa luta em glória, né? Não, mas a gente é mais esperto que os Estados Unidos e que a China, que na pandemia fizeram justamente isso, né? Aumentaram seus estoques. A gente é mais inteligente que eles. É, é verdade. É verdade. A minha dúvida também, eu ia perguntar sobre os estoques reguladores, né? Que a gente sabe que os armazéns foram todos desativados, né? É triste, né, cara? O que a gente vai... É como você falou, aí a política se sobrepõe à economia, né? A fome no Enquanto a gente Brasil é não uma política de tiver... Estado. Sim. Não, e o que é mais engraçado, e é o que eu chamo de ogro do agro, porque o agro fatura pra caramba, Marcelo. Você sabe, né? Você mesmo falou, 27% responsável pelo PIB brasileiro hoje, né? Então, o faturamento é altíssimo. Só que a geração de emprego é baixíssima, proporcionalmente àquilo que eles faturam. Mas ele está visando o lucro, então ele vai baixar seus custos e vai aumentar sua Entendo. produção e vai olhar a demanda que ele tem que atender. Ponto. É papel do Estado falar assim, peraí, eu tenho aqui 230 milhões de pessoas que eu preciso manter alimentadas. Como é que a gente faz aí? Como é que é o meio termo? Como é que eu posso... E você vê, tem soluções, que é a agricultura familiar, que é o pequeno agricultor, só que eles precisam de incentivo, né? Eles precisam de preços regulados, né? Para que se incentive a Então, eles a preço não, regulado não, melhor o estoque, né? Desculpa, se você regular preço, o produto some da praça. Então, não, melhor você ter estoque regulador. Desculpa, eu não quis dizer regulado no sentido de regulação, de regular o preço. Tem que ter um preço mínimo compatível no mercado para que incentive eles a produzirem. É isso que eu quis dizer. Ele tem que ter uma renda, né? É isso, nesse sentido, né? Eles têm que ter uma previsão de renda, porque eles sofrem com uma série de problemas que o superprodutor de soja não sofre. Isso do que nós podemos comparar hoje, porque tudo está caro, tá certo? Mas o que eu quis dizer, assim, há preços muito mais baixos do que no mercado. Porque para eles falta incentivo. A gente conversando quando vai comprar um pé de couve, um pé de alface, um pouco de tomate ali e tal, a gente conversa. A maioria deles são japoneses, né? E são dedicados, muito dedicados, porque se não fosse isso, os caras já teriam desistido. E tem um agravante aí, Jean, o mercado interno em baixa, o pequeno agricultor não é um exportador por definição, Não, vamos dizer assim. não. Então, caindo o mercado interno, olha o aumento do problema que eles têm. Olha, o que eles vão fazer com essa produção que eles não têm onde colocar, porque levar para o Ceasa não adianta, que chega na ponta, no supermercado, ninguém tem dinheiro para comprar. Então, também esse problema também está seriamente atrelado a salários, né? A renda do brasileiro. E eles vivem de atravessadores. Você entendeu? Sim, eles estão na mão dos atravessadores. Né? Esse também é um fator grave para eles. Então, eles dão graças a Deus quando você vai lá no sítio dele, não sei o quê, na chacrinha dele, e compra direto o pé de alface, o pé de não sei o quê. Eles dão graças a Deus. Mas, paciência, né? Espero que. Aliás, eu vou sugerir para vocês assistirem o programa Canal Livre da Bandeirantes, que entrevistou o Ciro Gomes. Tá? Vocês dão uma olhada. O Ciro ele tem um poder de discurso muito bom, né? Muito técnico. Pena que ele é destemperado. Mas é um cara bom. É um cara bom. Mas, gente. Qual dos três não é destemperado? Também tem essa, né? Aliás, eu prefiro um destemperado que haja, que tem um programa de governo, do que um destemperado que não tem programa de governo nenhum.